AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui novamente, agora em 2021. Que bênção muito grande chegar neste ano aqui. Eu espero que este ano seja repleto de vitória, repleto de bênção para a sua vida, que nesse ano você cresça, você prospere, que você tenha muita saúde e que a bênção do Senhor nunca falte sobre a sua vida. Eu sou o pastor Fernando Sartini e este é o programa A Bíblia Fala. Comumente nós vamos ao ar às terças-feiras, 3 horas da tarde ou às 15 horas. E neste programa aqui, como de costume, eu tenho meu amigo, meu companheiro, pastor Maxwell Fajardo, pastor também das Assembleias de Deus Ministério de Perus, assim como eu, e estará conosco para realizar este grande programa. Pastor Maxwell, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Fernando, a paz do Senhor para você que nos acompanha na TV AD Perus. Um feliz 2021 para todos nós, que possa ser um ano repleto aí de estudos da Palavra de Deus, né? Nesse interesse que os nossos telespectadores têm de conhecer mais da Bíblia, de discutir junto conosco os temas que nós trazemos aqui. E vamos começar hoje com um tema muito interessante, muito cativante. Pastor Maxwell, nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, e essa parábola está na lista de Mateus, capítulo de número 13. Dessa vez eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional. O pastor Maxwell está com a versão ali revista e corrigida, eu acredito. Eu estou com a corrigida fiel. Corrigida fiel, Isso. Corrigida fiel. E eu vou fazer aqui a leitura aqui porque na Nova Versão Internacional tá bem legal o texto, tá bem claro. E depois o pastor Maxwell, caso ache interessante também, ele vai pontuando os versículos na versão corrigida fiel. Interessante que essa versão corrigida fiel era a mesma que nós usamos da Bíblia de Estudo em Cores, e essa versão é da Trinitariana. Diferente. Pastor Maxwell, 15 anos trabalhando em editora, o mínimo eu tenho. Assim como a contemporânea da editora Vida, né? É que a maioria das versões, elas são da Sociedade Bíblica do Brasil. E muitas Bíblias e muitos textos, né? Como a corrigida, a atualizada, como eles falam, né? E tem a nova linguagem de hoje, a NVI da Editora Vida, a versão contemporânea da Editora Vida, mas essa daí da Trinitariana, Sociedade Bíblica do Brasil, Trinitariana. Você achou que ia escorregar? Não, eu gostei, informação técnica de qualidade aqui para nós. Então, meus irmãos, vou fazer aqui na Nova Versão Internacional. Esse texto aqui veio do inglês, na verdade, né? No Brasil é distribuído pela Editora Vida. E muito, muito, muito legal. Mateus, capítulo de número 13, versículos 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.
Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou a boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Pastor Maxwell, se essa parábola não é a mais conhecida ou a mais usada, porque essa parábola ela não é utilizada só no meio da igreja. Existe um dito popular muito forte: ó, fulano não presta, fulano é joio, tira o joio do nosso meio. Olha quanto tempo o joio está aqui, a gente não faz nada. Virou um ditado popular, né? Às vezes tem gente que nem sabe que é um texto bíblico que usa a expressão, o joio no meio do trigo. Os políticos falam isso: fulano é joio no meio do trigo, tem que tirar. Fala na escola: ó, fulano é joio. Uma mãe que não é crente muitas vezes fala: você não tem que andar mais com fulano, porque fulano é joio. E o termo joio tem uma conotação muito negativa, e por isso foi usado, é usado até hoje, mesmo por pessoas que nem conhecem a Bíblia. Antes da gente falar propriamente dita aqui da parábola, pastor Maxwell, ou falando diretamente da parábola, mas não na sua explicação, na sua totalidade, né, ponto a ponto, como nós temos o costume, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós aqui, pastor Maxwell. O que é literal nesta parábola, o que não é literal. Eu queria que o senhor desse para nós aqui um panorama geral aí da parábola, pastor. Essa parábola está no capítulo 13 de Mateus e ela está no contexto das chamadas parábolas do reino. Então, para você que não acompanhou os programas anteriores, procure aí na playlist ou na página aí do Facebook. A gente falou já da parábola do semeador, no ano passado ainda, mas falamos lá da parábola do semeador. E a impressão que eu tenho nesse capítulo, os discípulos estão começando a se habituar com o método de Jesus de contar parábolas. Então ele contou primeiro a parábola do semeador, e os discípulos perguntaram qual era a explicação para aquela parábola. Jesus deu a explicação para a parábola, e aí depois disso Jesus vem e conta a parábola do joio. Então os discípulos estão se habituando ao método de Jesus de usar parábolas, porque Jesus nesse capítulo conta, no capítulo 13, ele falou já do semeador, a segunda do capítulo é a do joio, depois tem outras parábolas que ele conta já logo em seguida, tem a parábola da semente de mostarda, enfim, que estão aqui nesse capítulo também, e aí os discípulos, depois que Jesus conta essas outras parábolas, eles perguntam especificamente dela. Diz que depois que eles chegam em casa, não estava mais lá no meio da multidão, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, qual é a explicação da parábola do joio? Porque essa parece que tinha mais detalhes e que talvez trouxessem certa confusão de interpretação para os discípulos. Aí Jesus explica, então essa, igual a parábola do semeador, essa daqui também tem uma explicação por parte de Jesus. Jesus diz o que significa cada um dos elementos desta parábola, conforme nós lemos aqui. E uma coisa que até nós conversávamos, né, aqui fora do ar, antes de começar o programa, essa parábola, diferente da parábola do semeador, tem uma continuidade, né, para além do tempo presente. Né? A parábola do semeador, por exemplo, fala-se da semente que é distribuída nos 4 tipos de solo, e a semente germina e as outras não germinam, enfim, e fica nisso, né? Fica nisso no sentido de expressar uma realidade presente. Já a parábola do joio, além de falar da realidade presente, que nós vamos explorar aqui no decorrer do programa, no finalzinho dela ela fala da realidade futura, de uma realidade que não é visível aqui na terra, né? Fala da colheita no fim do mundo, fala a respeito do inferno, fala a respeito do julgamento. Então ela tem esse conteúdo teológico, um conteúdo escatológico presente no final da parábola também. Então ela tem essa diferença em relação à parábola do semeador que nós já estudamos. Tanto é que ela despertou, né, uma atenção especial dos discípulos, e Jesus deu uma explicação para os elementos da parábola que a gente vai explorar aqui no programa. Bom, vamos entrar um pouquinho mais na parábola então, pastor Maxwell.
e vamos falar um pouquinho da semente, tá? A semente já foi explorada já no programa, nos programas anteriores, né? Falando sobre a semente. Mas nesse texto, parece que a semente ela tem uma conotação diferente, um significado diferente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da semente nessa parábola. Quando a gente fala de semente, imediatamente vem para nós a ideia da palavra, né? A gente explorou muito isso nos programas anteriores. A palavra simbolizando a semente, por que a semente simboliza a palavra? E aqui também é muito interessante nessa parábola, porque ela tem a explicação. Outra coisa que nós conversávamos aqui antes de começar o programa, que talvez se Jesus não tivesse dado a explicação para essa parábola, a gente estaria aqui tentando entender, a semente é a palavra, então aqui simboliza a palavra. E não é. Jesus, ele diz aqui no versículo 37, ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, e, versículo 38, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, nesta parábola especificamente, então tem vários momentos na Bíblia em que a palavra é simbolizada pela semente. Aqui nessa parábola, não. Aqui a semente não é a palavra de Deus. A semente, aqui na parábola do joio e do trigo, são pessoas. E, diferente também que lá na parábola do semeador, a semente ela é boa em todos os casos. O problema lá não foi com a semente. A semente não frutificou, não é por problema da semente, era por problema dos solos. Porque a semente era uma só, para todos os tipos de solo. Aqui não. Aqui tem dois tipos de semente. Se na parábola do semeador o problema não era com a semente, aqui é. Aqui você tem dois tipos diferentes de semente que se parecem muito, mas são diferentes. Então, a boa semente, Jesus explica, são os filhos do reino, e o joio, que é a má semente, são os filhos do maligno. As sementes aqui nessa parábola são pessoas. Sou eu e você que está nos acompanhando, todos nós aqui, somos sementes. Pastor Maxwell, já pensou se Jesus não tivesse explicado essa parábola, a quantidade de erros teológicos que nós teríamos cometido? Uma vez que, quando você lê as Escrituras, em todo o contexto da Bíblia, a semente, em Isaías, nos Evangelhos, em Pedro, a semente, ela é sempre a palavra. Só em Gálatas, que tem o texto muito interessante, que fala que aquilo que você plantar é o que você vai colher, né? Não tem muito a ver com semente, mas dá a entender. Você já pensou a quantidade de erros se Jesus não tivesse explicado para a gente? A gente ia usar o argumento de Isaías, a gente ia usar o argumento de Mateus capítulo de número 13 da parábola anterior, para dizer que não, a semente realmente é a palavra de Deus, e aí você está dizendo que são pessoas que deram certo no reino. Ia dar um problema, né? Porque aqui diz que o inimigo plantou a má semente, né? E se a gente pensa aqui que a semente é a palavra de Deus, ia dar um nó, né? Porque o diabo é que plantou a palavra. Como que é isso? É possível que ele plante a palavra e a palavra frutifique por meio da obra do diabo? Então não é o caso, né? São pessoas, os filhos do reino e os filhos do maligno. Muito interessante. Se não tivesse essa explicação, o joio. O texto fala da semente e o texto fala do joio. Por que ele colocou o joio junto com o trigo? O que tem a ver uma coisa com a outra aí, pastor Maxwell? Então, a gente já comentou aqui também, quando começamos a falar das parábolas, como que Jesus usava do universo natural, do universo comum ali dos seus ouvintes, né? Tem até uma coisa interessante, pastor, que eu estava lendo sobre as parábolas, né? Jesus, ele faz muitas comparações do ambiente mais rural, né? Ele pregava lá na Galileia, enfim, tinha muita gente ali do ambiente rural. Quando a gente vai, por exemplo, para as cartas de Paulo, Paulo usa muitas comparações do ambiente urbano, né? Interessante que ele já estava num outro ambiente, então Paulo fala de corrida, né? Paulo fala de construção, medalha, né?
Paulo fala do soldado. Do soldado. Jesus, ele está pregando e ele usa muitas figuras do ambiente rural, Mais né? da roça. Mais da roça. Mais rústico, né? Exato. Paulo já está num outro momento. Mais intelectual. É que Paulo, na realidade, ele está em outro contexto, né? Está falando para um público de outras regiões. Então Essa ele daí faz... foi bom, hein, foi muito bom. Essa daí você foi buscar, hein, Maxwell? Eu estava estudando isso esses dias, me lembrei aqui do programa, falei, olha, eu preciso trazer isso no programa. Não, essa daí foi muito forte, bom, hein? muito bom. Inclusive, Paulo, já que a gente entrou no assunto, né? Paulo, por exemplo, ele cresceu na cidade de Tarso, né? Diz que na cidade de Tarso tinha um grande estádio onde tinham corridas, né? Então, quando Paulo usa a figura da corrida, muito provavelmente ele estava se lembrando de coisas que ele viu muitas vezes, né? Na juventude dele em Tarso, né? Então ele traz isso pro ambiente da pregação, né? E aí o pregador precisa fazer isso também, né? Usar coisas do ambiente dos seus ouvintes para dar vida, né? À mensagem. Isso é muito interessante. Pastor Maxwell, como o senhor vai falar do joio, já põe aí na sua explicação, porque eles crescem juntos. Isso, já então vamos põe lá. aí, tá? Porque é uma coisa que intriga, né? Isso intriga. Então, fazia Intriga parte... o trigo. Intriga. Olha, você tá... O joio deixou o povo intrigado. Intrigado. Mas não necessariamente do trigo, né? Assim, ficaram intrigados, outro mas tipo não do de trigo. intrigado. Era muito comum isso lá no ambiente da Palestina, né? Essa questão do joio e do trigo. Porque o joio e o trigo, a semente dos dois são muito parecidas. E causa confusão, inclusive nas pessoas que são acostumadas a plantar trigo. Mesmo a pessoa que é perita, né, em plantar trigo pode se confundir com uma semente de joio. Diz que os dois, quando estão na fase da semente, e não só na fase da semente, quando está na fase da semente e quando começa a crescer, os dois são muito parecidos, o joio e o trigo. Só dá para notar a diferença, depois o texto diz aqui, né, que quando ele frutifica, ou na NVI que o pastor leu, quando começam a aparecer as espigas. Quando aparecem as espigas, você percebe, não era trigo, era joio. Então, no começo, é muito difícil, não que seja impossível, mas é muito difícil você distinguir a olho nu, assim, o que é o joio e o que é o trigo. No começo. No começo. Você não consegue definir. Não consegue, muito difícil você definir o que é o joio e o que é o trigo. Quando eles estão crescendo, você já começa a perceber que tem uma diferença, né? Como o texto diz, quando começa a aparecer a espiga do joio, você percebe que é joio. Mas, como eles foram plantados juntos, é aí que é a grande questão, você consegue até identificar um joio que está ali. Mas é aí que está a repreensão aqui do dono do campo. Não tente arrancar o joio. Porque como ele foi plantado muito perto do trigo, se você mexer com o joio, você acaba mexendo sem querer com o trigo. Porque eles estão plantados juntos. E por que estão plantados juntos? E aí o texto diz, porque o dono do campo plantou a boa semente, mandou os seus servos plantarem a boa semente. E um inimigo veio de noite e plantou a má semente. Por isso que ficou ali misturado, né? Então não era o plano dele plantar joio, mas o joio apareceu ali. E só uma coisa para a gente fechar essa questão do joio. A diferença entre o joio e o trigo. Os dois são muito parecidos, mas a diferença vem quando aparecem os frutos, quando começam a aparecer as espigas. Por quê? Diz que o joio, ele é oco. Ele parece muito com trigo, mas você não consegue fazer pão com ele, né? Dentro dele ele é oco, ele não tem o que oferecer. Muito interessante, Jesus não tem conteúdo. Por que Jesus usa o joio, né? O joio é parecido com o trigo, mas ele não tem conteúdo. É a mesma forma, porém sem o conteúdo. Mas sem o conteúdo. E tem outra coisa. Rapaz, parece aquela propaganda do Denorex. Parece, mas não é. Mas não é. E tem uma outra coisa. Diz que se a pessoa come, por exemplo, a semente do joio, o joio faz as pessoas passarem mal, né? Pode dar náusea, pode dar vômito, né? Já o trigo não, o trigo você pode fazer pão, então tem uma utilidade muito grande o trigo. Mas o joio não tem utilidade. O trigo é fundamental. O trigo é o que nosso... O trigo é... Meu Jesus amado, o trigo é... E ainda mais porque o trigo... Pão, pizza, bolo... O pão é o alimento básico do judeu nessa época, né? Então o trigo aqui era fundamental, né? E o joio se parece muito com o trigo, mas não é o trigo. O termo joio, pastor Maxwell, ele passou a ser muito negativo.
muito negativo. Quando você quer desqualificar uma pessoa, quando você quer desqualificar um grupo de pessoas, você usa o termo joio. E joio, ele cabe no lugar de qualquer coisa que não presta. Você pode colocar o termo joio. E passou a ter uma conotação tão negativa que você não tem coragem de usar a palavra joio para qualquer pessoa. Você não usa. Você não fala, fulano é joio, não. Você só fala quando você conhece. Ou acha que conhece, né? Porque tem gente que é corajoso. Ele tem coragem de falar sem saber. Então, esse termo, essa conotação joio, ela é tão negativa que para você fazer uma afirmação dessa, você tem que conhecer muito bem. E hoje, para você desqualificar uma pessoa num grupo, é a mesma coisa de laranja podre. Ah, fulano é laranja podre. E o termo joio teve a mesma conotação. Eu pergunto para o senhor, existe hoje o joio no nosso meio? É possível identificar o joio? Bom, são duas perguntas aí. Existe o joio? Sim. Porque a parábola são as parábolas do reino. Jesus está explicando para os discípulos como iria se desenvolver o reino. O reino estava começando a ser pregado. Jesus disse, ó, o reino vai ser pregado, o reino vai crescer, vai se expandir, mas vai ter alguns problemas que vão surgir. Não por culpa da essência do reino, porque o reino ele é perfeito, mas vão plantar coisas lá no meio do reino que não tem a ver com o reino. Então ele estava explicando como que isso ia acontecer. Então ele está dizendo para os discípulos que em todo momento na história do reino de Deus, na história da igreja, haveria esse comportamento aqui do joio. Sempre, em qualquer lugar em que a igreja está estabelecida, vai aparecer problemas como esse problema aqui do joio que nasceu junto com o trigo. E por quê? Porque foi o inimigo quem plantou. O inimigo aqui, pensando no contexto que Jesus falou da parábola, como se fosse um concorrente ali que estava interessado em destruir a plantação de trigo do vizinho, foi lá e plantou o joio, né, justamente para atrapalhar lá. Então o inimigo tinha um interesse em atrapalhar. Então Jesus disse, o inimigo sempre vai ter interesse em atrapalhar, ele vai plantar o joio. Então o joio sempre vai estar presente, sempre vai ter o joio se manifestando. No entanto, essa é a primeira pergunta que o pastor fez. Tem joio? Tem. Aí a segunda pergunta. É possível identificar o joio? E eu acho que é aí que é o grande ensinamento da parábola, porque como o senhor disse, essa questão do joio virou uma expressão comum, né? Uma expressão popular. Ah, é o joio, tem que tirar o joio do meio do trigo. E normalmente quem usa essa expressão não usa nem de acordo com o que a parábola diz, né? Porque a parábola ensina que não é para tirar o joio do meio do trigo, né? E às vezes o pessoal diz, o fulano é o joio, vamos arrancá-lo. Não, a Bíblia aqui está dizendo que não é para arrancar o joio. A expressão a laranja podre ainda eu acho que é mais, se aplica melhor, né? Porque a laranja podre você consegue identificar qual é a laranja podre, tirar e continuam as outras bem. Você está vendo e é fácil de identificar. E dá para tirar, tirando não tem problema. O joio não dá, né? Okay. Eu acho assim, o joio, pelo que está dizendo aqui, você até consegue às vezes ter uma noção. Você pode até olhar e dizer, aquele raminho ali é de joio. Mas o dono do campo avisou para os servos. Você pode até olhar para um... Dá prejuízo. Se você mexer com aquele que você viu que é joio e você tentar arrancá-lo, vai ter caso em que você vai arrancar sem certeza. Vai ter caso em que você vai achar que é joio e na realidade é trigo. E vai ter caso que você vai achar que é trigo e é joio. Tem alguns casos que vai sobressair. Você bate o olho e fala, é joio. Mas... na maioria das vezes você não vai conseguir ter certeza do que é o joio e do que é o trigo. A certeza absoluta só no dia da colheita. O joio, ele está muito conectado, vou ver se essa palavra se encaixa bem, ele está muito conectado com a manifestação, porque manifesto, sabendo que é joio, ainda assim você não pode tomar uma decisão, enquanto que o trigo você já tem a percepção desde o início. E o termo que ele usou, eles crescem juntos, usar o termo contrassenso, usar o termo balanço, é muito forte, mas são duas coisas interessantes. A primeira é a manifestação, o joio se manifesta a longo prazo, né?
E o terceiro é o contrassenso, é o balanço, é aquela coisa do equilíbrio, parece que tem que ficar junto, sabe? É uma coisa é estranho para nós, porque a gente foi orientado o tempo todo a cortar o mal pela raiz. E isso é importante. Cortar o mal pela raiz é bíblico. Sim, sim. Mas agora o mal está manifesto em pessoas. E é complicado, porque esperar a manifestação, você saber que está fazendo mal, você ter que tomar uma decisão. E a gente está falando, às vezes eu posso até estar falando em parábolas aqui, mas é uma coisa que eu quero pontuar aqui para ficar claro, pastor Maxwell, queria até que o senhor falasse um pouquinho, é que mexendo no joio afeta diretamente o trigo. E eu estou indo agora, eu estou sendo claro agora. Você mexendo no joio, você cortando o joio, você mexe no trigo. E às vezes eu penso nas famílias, eu penso nos indivíduos. Está entendendo, pastor Maxwell? E uma coisa interessante que a gente falou lá no começo, né? Como a semente aqui não simboliza a palavra, a gente não está falando de cortar o mal pela raiz no que diz respeito a um ensinamento errado, né? Alguma doutrina que não é bíblica. É um fato claro. Ele tá falando aqui de pessoas, você cortar a pessoa, né? Que pode ser o joio e o trigo aqui são pessoas, e é o que o senhor falou, né? Às vezes, dependendo de como você vai mexer, você acaba um pai, atingindo o que não é para atingir. Entendeu? Um filho, uma filha, tá entendendo? Às vezes você, para tomar uma decisão, por isso que para tomar uma decisão, e Jesus está falando exatamente isso. O meu modo de ver, é claro, eu estou tendo um olhar aqui pastoral, né? Sim. O meu modo de ver, poxa, você tomar uma decisão precipitada, achando que está resolvendo um problema, você está gerando outro. E Jesus disse, olha, espera, o joio é joio, né? O trigo é trigo, eles não vão... Você vê que interessante, não vai se misturar, tem o tempo. E o texto é claro, ele está falando de pessoas, né? É fato, são pessoas, não é uma ideia, não é uma doutrina, não é um conceito, é uma vida. É uma vida. É uma vida, pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essa vida afeta outras, e eles vão crescer junto, quer dizer, eles vão conviver junto, a gente tem que ter... Então, na hora do pastor tomar uma decisão, você tem que ter tudo isso em mente, pastor Maxwell. Porque às vezes também você pode achar que é joio, aí tem uma outra pessoa que é trigo e acha que o outro é trigo também, né? E aí você arrancando, você cria uma situação e você pode comprometer a fé do outro, né? É aquele problema que estava tendo em Corinto, né? Quando o apóstolo Paulo falou, né? Ele falou, a gente tem que suportar os mais fracos, às vezes nem todo mundo tem a mesma maturidade para lidar com os problemas. Então, tem a ver, de certa forma, com aquilo que Jesus está falando. Existem certas situações que vão crescendo no meio da igreja e que eu acho que o que Jesus quis expressar aqui para nós é isso. Não tem como a gente chegar em determinado momento na igreja e dizer, eu vou fazer a limpeza geral, eu vou tirar todo mundo aqui que não tem compromisso nenhum com Deus. O que Jesus está ensinando para nós é que a gente nunca vai ter condições e capacidade de determinar da totalidade de uma igreja, por exemplo, quem ali tem compromisso com Deus, 100% de compromisso com Deus ou não. A gente poderá, se nós quisermos fazer essa limpeza precipitada, nós poderemos e incorreremos em erros ao confundir o joio com o trigo. Não sei se eu estou correto na minha leitura, mas é o que eu penso. Então, é muito interessante o joio e o trigo, pastor Maxwell, os nossos irmãos aí, pedir para os irmãos compartilharem também, né? Um programa tão bacana desse, um programa que elucida, pelo menos procura elucidar as questões mais difíceis, às vezes até fáceis da Bíblia, mas que as pessoas acabam escorregando por uma falta de leitura aqui, outra ali, uma compreensão maior. Poxa, um programa tão bacana, compartilha no seu grupo de amigos, no seu grupo da família, no seu grupo da igreja, vai ser bênção na vida deles. Poxa, você tem que tomar, Jesus está falando aí da decisão mais importante, né, na vida das pessoas, que é até que ponto as pessoas podem ir, quando elas devem ser cortadas, a quem cabe esta atividade de pôr e de tirar, de cortar, quem que tem essa autoridade, essa autonomia? E nesse texto aí foi tirado completamente da mão dos homens, entendeu? Não somos nós, tem muita gente que não entende o pastor às vezes, na igreja, muitas vezes não entende uma liderança, o pastor tem um ato de misericórdia, o pastor tem a paciência, que deve ser um atributo de todo pastor tem que ser paciente, e às vezes a liderança olha, as pessoas, a igreja olha, não entende,
mas o pastor, ele dá tempo ao tempo, como falam. Às vezes as coisas se manifestam, se revelam, e às vezes você colocando a sua mão, você está prejudicando pessoas, você está fazendo o que é certo momentaneamente, mas não a longo prazo. Uma decisão que não gera bons resultados a longo prazo, acaba resolvendo um problema momentâneo. E Jesus está falando o seguinte, olha, vai chegar o tempo. E ele diz esse tempo aí é o tempo da colheita, ele fala que é o tempo da colheita. E aí remete para nós aqui, dizendo que a colheita é o momento mais esperado aqui do dono da fazenda, né, do proprietário da fazenda. E aí eu fico pensando assim, poxa, isso não está na mão dos homens. Não está na mão dos homens. Não está na mão dos homens. Isso está na mão de Deus, num tempo determinado por Ele. E aí ele fala que é o tempo da colheita. E ele chama essa colheita aqui como o fim desta era. Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso aqui, pastor Maxwell. O fim desta era, né? E antes de chegar no final dessa era, se o senhor permite só pontuar uma coisa que eu achei importante aqui na parábola também, né? Que quando eles perceberam que tinha joio no meio do trigo, eles foram reclamar com o dono do campo, né? E parece que tem uma insatisfação deles com o dono do campo. O senhor permitiu que tivesse joio aqui no meio? Parece que a culpa é do dono do campo, né? E o dono do campo diz, não, eu não tenho culpa nisso, não fui eu que plantei eles. Quem plantou, né, o joio foi o inimigo, que depois Jesus diz aqui que é o diabo. Parece que existe esse tipo de insatisfação também, né, pastor? Às vezes a pessoa olha e diz, mas como que Deus permite que na sua igreja santa e amada tenha joio? Deus permite uma coisa dessa? E aqui Deus responde, não fui eu que plantei, foi o diabo que plantou. Então, muitas vezes o diabo ele planta no meio da igreja, no meio do reino, aquilo que não faz parte do reino e que está ali convivendo. E não é que convive um dia ou outro, cresce junto, está ali no meio, justamente para atrapalhar, justamente para confundir. E o dono do campo tem plena consciência disso, ou seja, o dono do campo, ele sabe que esse tipo de coisa vai acontecer. Tudo, a igreja, o reino não perdeu o controle, né? O dono do campo está no controle de tudo que está acontecendo e ele diz, olha, fica tranquilo, isso a gente não vai resolver agora, isso daí a gente vai resolver depois, no final desta era. Porque o que acontece é o seguinte, pastor, pensando nessa expressão, né, no final desta era. Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem, né, enquanto igreja, pensando em igreja no sentido corpo de Cristo e igreja instituição também, é separar o que é a igreja visível do que é a igreja invisível, né? Uma coisa é a igreja visível, é a instituição, é as pessoas que congregam. Outra coisa, a igreja local. Outra coisa é a igreja invisível, são salvos, né? Martim Lutero discute muito isso e diz que as duas coisas andam juntos, ali em paralelo, e às vezes você não consegue distinguir até onde vai a igreja visível, até onde vai a igreja invisível. Depois da colheita, ficou só a igreja visível e a invisível, depois da colheita, se transformaram numa coisa só, né? Por isso que ele diz, no final desta era. Qual é o final desta era? O final desta era é quando não haverá mais essa confusão entre a igreja visível e a invisível. No final desta era, quando chegarmos ao céu, depois que acontecer os julgamentos, né, conforme está indicado aqui nessa parábola, a igreja visível corresponderá à igreja invisível. Ou seja, no final desta era, né, depois que nós chegarmos ao céu, não haverá mais essa confusão entre quem é joio e quem é trigo. Depois da colheita, sobraram, de fato, apenas o trigo, mas isso não é algo que vai acontecer aqui, enquanto nós estamos nesta dimensão, enquanto nós estamos aqui nesta terra, né? Isso acontece depois, né, como diz aqui o texto, no fim desta era, ou seja, após o arrebatamento da igreja. Bom, você vê que existe uma força antagônica forte contra a igreja, porque os trabalhadores todos dormiram, e quando eles dormiram, veio o diabo e plantou. Você vê que existe esse choque, essa força, desde Gênesis capítulo de número 3. A força antagônica falando com Eva, aquela força para que eles, de fato, desobedecessem e aquilo se tornasse numa tragédia para a humanidade. E essa força antagônica, desde Gênesis capítulo de número 3, ela nunca deixou de atuar. E você vê nos dias de hoje,
Essa parábola é tão viva, é tão forte, que ela não está só no meio da igreja. Essa parábola está fora. As pessoas falam sem conhecer, sem saber da origem do termo joio. Como surgiu o joio? Eu já vi gente, já vi político já com 40 processos nas costas falando que tinha gente lá no meio que era tudo joio, entendeu? Então você vê que existe aquela força, pastor Maxwell, contra o evangelho, uma força maligna, antagônica ao evangelho. Porque se fosse só o campo, porque no começo da parábola tem lá o dono do campo que plantou trigo. Se só existisse o campo dele e ele com o seu propósito de plantar trigo, a parábola terminaria da melhor forma possível. Veio trigo e todo mundo se alimentou e foi uma benção. O problema é que além do campo dele, tinham outros campos vizinhos. Então tinham pessoas com outros interesses, que não o interesse dele. E por conta desse interesse dos outros, do inimigo, do competidor, né, que queria acabar, bagunçar a produção dele, é que houve esse problema todo aqui na parábola. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus. O propósito de Deus para a igreja é um propósito bom, perfeito, agradável. Se fosse só Deus e a igreja, né, não haveria este problema. Só que a igreja está neste mundo, onde existem outros campos, onde existem pessoas com outros interesses, onde há um diabo, onde há um inimigo que tem o interesse de prejudicar a igreja. Então, por que tem o joio no meio do trigo? Por que tem o joio no meio da igreja? Não é por conta da natureza da igreja, é por conta do local em que a igreja está, né? Não o local físico, geográfico que eu estou falando, o local, este mundo. Enquanto a igreja está neste mundo, ela não está sozinha, ela está num ambiente onde há interesses contrários a ela, né? Por conta dos outros campos, por conta do inimigo que tinha do dono aqui do campo, é que o joio apareceu. Então não era um problema da relação do dono do campo com o seu campo, com as suas sementes. A relação dele com as suas sementes, ele tinha feito tudo certo. O problema era esse ambiente em que o campo estava, onde existia ali um agente que era o inimigo, né? O agente que fazia o antagonismo a produção de trigo dele. Né? Sem querer ser adivinhão, mas olhando os fatos aí, pastor Maxwell, quantas pessoas não agiram sob a influência do diabo? Porque olha só, ele plantou, né? Ele plantou. Quantas pessoas agiram sob a influência do diabo e nem sequer perceberam, pastor Maxwell? Exato. Porque às vezes, né, pastor, a gente acha que o diabo ele vai aparecer contando mentiras o tempo todo, né? E assim, de uma forma bem maligna. E na realidade a gente vai ver que vários textos bíblicos em que aparece o diabo ele pega parte da verdade, e a gente já falou disso aqui em Gênesis 3, né? O diabo ele pega parte da verdade e mistura com mentira, né? E aí que ronda o problema. Por isso que o texto diz que é muito parecido o joio com o trigo. Você corre um risco muito grande de se enganar. E muitas vezes a palavra que o diabo vai trazer é uma palavra que ele mistura aquilo que Deus disse, que é verdade, com algo que Deus não disse. Então, para aquele que é o apressado, para aquele que faz uma leitura superficial, pode se confundir e achar que quem está dizendo isso é Deus, né? O diabo, quando tentou Jesus, ele citou um texto bíblico, né? Salmo 91, lá para Jesus, na segunda tentação. Não citou o texto inteiro, ele citou parte do versículo, descontextualizou ali o versículo, mas citou um versículo. Ou seja, o diabo ele vai usar essas artimanhas, será algo assim muito parecido, né? E às vezes a gente não percebe que é a ação do próprio diabo. Tem uma passagem, inclusive, pastor, lá do apóstolo Paulo, quando ele estava em Filipo, em Atos 16, que diz que Paulo estava pregando, pessoas eram curadas, Deus estava abençoando lá a obra missionária em Filipo, e aí apareceu uma moça que era possuidora de um espírito maligno, que adivinhava, e ela começou a seguir Paulo e Silas e começou a dizer, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são homens de Deus. E o que ela falou não era mentira, de fato aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Mas o diabo pegou aquela palavra, que não era uma palavra de mentira, porque eles de fato eram servos do Deus Altíssimo, mas queria desviá-los do caminho do Senhor, queria trazer ali a ganância para o coração deles, queria que eles se aliassem ali aos adivinhos daquela cidade, enfim,
Então, o diabo muitas vezes vai trazer uma palavra bonita, vai usar inclusive aquilo que Deus já disse em outro momento, justamente para trazer essa confusão. Mas não deixa de ser uma ação demoníaca, uma ação do diabo. E é como o pastor Fernando disse, quantas pessoas que se manifestaram sendo usadas pelo diabo, justamente para trazer a confusão, justamente para trazer a dúvida, justamente para fazer com que aquele que está crescendo na palavra de Deus venha se desviar, né, desse propósito que a palavra de Deus colocou no seu coração. Então é muito sério isso, muito sério. Quando a gente está falando aqui do joio, está falando do trigo, a parábola ela apresenta aqui os encarregados da colheita. Mas vamos falar um pouquinho, antes de falar dos encarregados da colheita, que são os anjos, vamos falar um pouquinho da colheita, né? A gente ia falar, a gente voltou, né? E não falou. Vamos falar um pouquinho dessa colheita, porque ela é tida aqui como o final da era. Quer dizer, é o tempo, né? É o limite, é o ponto final do joio junto com o trigo. Exatamente, é o final desta era, né? É o momento dos julgamentos. Jesus, ao falar sobre isso, explicando esse momento final da parábola, ele diz lá no versículo 39, ó, o inimigo que o semeou o joio, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, ou seja, o fim deste mundo, deste momento que a igreja está vivendo aqui. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, no versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, são gastos aqui do versículo 39 até o versículo 43 para descrever este momento, né? Então, qual é o momento da colheita? É o momento em que terá fim, usando as palavras do próprio Jesus, tudo aquilo que causa escândalo e todos aqueles que cometem iniquidade. Então, este é o momento final da parábola. Aqui está se falando de juízo, um juízo definitivo, em que todas essas coisas que atrapalharam o desenvolvimento do reino no decorrer dessa história serão de fato exterminadas, serão de fato eliminadas. O senhor colocou aí queria que o senhor falasse um pouquinho, bem resumidamente, sobre o final desta era. O que é o final desta era? Ponto final, no seu entendimento. O que é o final desta era? Quando é? Que tempo é esse? É o arrebatamento? É o arrebatamento, é o arrebatamento. É depois? É quando? Eu entendo que esse final dessa era é o arrebatamento. É claro que tem uma discussão muito grande sobre os eventos que acontecerão depois do arrebatamento. Tem o arrebatamento, a grande tribulação, o milênio. Mas aqui a gente pode pensar em tudo isso como um conjunto. Não é? A gente entende que depois do arrebatamento da igreja, é um momento em que Deus vai começar uma série de juízos que culminarão lá no juízo final, né? Então, com o arrebatamento, Deus começa a julgar, né? E esses juízos vão culminar lá no juízo final. Então, eu entendo que isso que a parábola está falando justamente deste momento, logo após o arrebatamento, quando Deus começará a julgar todas essas coisas que culminarão lá no juízo final. Esse período dos julgamentos, né, divinos que são estudados lá pela escatologia. Bom, o senhor falou duas coisas importantes, mas eu quero definir aqui, conforme a parábola, só para ficar claro, para a gente parar de ficar chamando Beltrano, Ciclano de joio. A parábola, ela fala claramente, pastor Maxwell, o senhor vai ler na sua versão e eu vou ler na minha versão, está no versículo 41. A parábola diz, ela é clara quando diz o que é o joio. E está no versículo de número 41. Olha só que interessante, pastor Maxwell, versículo de número 41. O que é o joio? Lê aí. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, escândalo e iniquidade. E iniquidade. Está entendendo que coisa interessante? Escândalo e iniquidade. Esses são o joio, tá claro. Agora eu vou ler na Nova Versão Internacional, o significado é um pouquinho
é um pouco diferente, mas com essa conotação. Escândalo. O que o escândalo faz? Faz com que as pessoas tropecem, certo? Então olha que interessante aqui, ó. E eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar. Então isso é joio. Se a pessoa vive dando escândalo, fazendo com que outros tropecem... É joio. É joio. Não tem o que... Você está entendendo, pastor Maxwell, como é interessante? A própria Bíblia, ela explica a Bíblia, aquela velha da hermenêutica, né? A Bíblia explica a própria Bíblia, é uma regra. Quem muito ficou famoso foi o E. Lund, o livrinho, muito interessante. E todos os que praticam o mal, os que praticam, não são os que derrapam. Porque às vezes a pessoa derrapa, ela tem uma queda, o fulano é joio. Mas ele errou, ele caiu, ele não é, aquilo não é dele, tá entendendo? Agora aqui não, aqui está claro, são todos os que fazem tropeçar e aqueles que praticam o mal. Na Bíblia do Senhor está aqueles que geram escândalo e cometem iniquidade. E esse é um outro motivo por que a gente não pode tirar o joio agora. Ainda que um ou outro a gente consiga identificar, porque a gente prega o evangelho da graça. A gente prega que aquele que comete a iniquidade pode se converter do seu mau caminho e pode deixar de cometer iniquidade, né? A parábola não fala sobre isso especificamente, mas teria uma possibilidade do joio deixar de ser joio, né? Porque assim, porque o texto, na verdade, aí, pastor Maxwell, não é... eu vou discordar do senhor concordando. Porque o texto é como se ele estivesse no gerúndio. Sim. A pessoa começa e não para nunca mais. Você tá entendendo? É uma pessoa, tipo, irreconciliáveis. Foi o que Paulo falou, são os irreconciliáveis. Olha só, os que praticam e não os que praticaram. Isso, sim. Os que fazem tropeçar e não os que fizeram tropeçar. Que todos são ávidos por mudança, é verdade. Mas todos mudam? Não. Só que eu não consigo determinar se o fulano é aquele que nunca vai mudar Exatamente, ou não. eu não consigo. Mas veja que ele deixou um rastro. Ele deixou um rastro, olha, são os que praticam. É como se essa semente nele tivesse viva. Brotado de tal forma que agora ele é o resultado da semente. E ele é o cara que pratica o mal. A iniquidade é isso, é o mal a todo tempo, isso é iniquidade, né? Aquele que não para de fazer o mal, ele é iníquo, né? O iníquo. E a Bíblia usa o termo iníquo, interessante, né, vai? Que o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala do iníquo, né? Iníquo, né? No singular. Iníquo, aquele que pratica o mal, né? Que é o nosso adversário. E o texto, você vê que interessante, a gente vai lendo, vai aparecendo, né? Então tá claro para nós, o joio tá claro, pastor Maxwell, não tem dúvida. Os que fazem tropeçar e fazem o mal, os que geram escândalo e causam e geram a iniquidade. Exato, mas é como a gente falou, a gente não consegue dizer se o fulano é aquele que vai cometer iniquidade a vida toda ou não. Por isso que é o erro, né, de querer rotular agora o joio e o trigo. Veja que isso é coisa forte. Isso daí não é um derrapo. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é uma derrapada, não é uma... Aí está falando de escândalos, é coisa forte, é gente que... É cara que se envolve, é gente que se envolve em... É gente de má qualidade. Má qualidade, é pessoa de má qualidade, se é que a gente pode usar esse termo, é aquela pessoa que às vezes você convive a vida toda e depois lá no final da vida fala que fulano nunca foi crente, agora que dá para perceber que ele nunca foi crente de verdade, mas no meio do caminho você não conseguia dizer isso, né? Só conseguiu no final. Aí tá falando, eu entendo que não foi plantada por Deus. Eu entendo até que é mais forte que isso, assim, é gente do mal, é gente, tá entendendo? É gente do mal. Uma vez eu estava vendo uma reportagem, não sei que cabe aqui, porque não terminou a vida, a gente não pode definir as pessoas sem que termine. É difícil você definir, você julgar, né? Porque aqui, não sei nem se vai dar tempo de falar, né? Diz que eles foram levados, né, em um brilharão. Não somos nós quem definimos o destino das pessoas, né? Você vê que foram os anjos, tá na mão de Deus isso, né? Mas o cara veio e falou assim, não, eu sou bandido, meu negócio é roubar mesmo, eu não estou nem aí, eu roubo, A gente não pode nem falar, fulano é joio, é forte, mas você vê, não, eu sou bandido, eu sou ladrão, é isso mesmo que eu sou e ponto final e acabou, entendeu? Acabou.
Mas a gente é complicado, entendeu? Mas aí está definindo, pastor Maxwell, aí está sendo muito claro, ele está definindo. Diz que os anjos, né, eles são encarregados de jogar o joio na fornalha e colocar os justos, né, porque os justos brilharão como o sol. Então está aí o destino do joio, o joio vai ser queimado na fornalha, né? Vai ser queimado na fornalha. Só que na fornalha diz que haverá choro e ranger de dentes, né? E os justos brilharão como o céu. Os justos aqui são o trigo. E os que foram lançados na fornalha são o joio. E tem uma coisa interessante que eu estava pensando agora, né? Na parábola, como isso me veio aqui agora, precisaria passar um pente fino aqui para ver se o que eu estou falando está certo, né? Mas na parábola, fala aqui dos servos do pai de família. Os servos do pai de família, que depois perguntaram, o senhor não semeou a boa semente e tal. E depois na explicação, não se fala dos servos, né? Ele fala dos anjos que vão colher. Falam dos encarregados da colheita. Da colheita, que não necessariamente são os servos que apareceram lá no começo, né? Quer dizer... Pode ser funções de tintas para pessoas diferentes. Mas eu acho que é interessante pensar nessa função, caiu um negócio aqui, pensar nas funções distintas aqui, porque não é a função desses primeiros servos a colheita. A colheita já é um outro departamento, já é para um outro grupo. Ou seja, nós nos vendo aqui nessa parábola, como se nós fôssemos esses servos que aparecem lá no começo, a nossa função não é fazer a colheita, a nossa função não é colar lá a etiqueta de quem é joio e de quem é trigo, não é a nossa função fazer esse julgamento. Esse julgamento é uma outra função, é um outro departamento que não vai acontecer nem agora. É a função dos anjos, não é nem a função da igreja lá no céu, não, é a função dos anjos, diz aqui o texto. Então, muito interessante isso. Vamos falar então, para a gente finalizar aqui, o destino, né, dos homens, novamente, né, foi definido por Deus. Alguns foram para a fornalha, e o símbolo fornalha aqui é muito negativo, né? E outros brilharão como o sol, pastor Maxwell. Vamos falar um pouquinho para a gente caminhar aqui na conclusão? Isso, né? Lança alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa expressão, né, haverá pranto e ranger de dentes, aparece em várias das parábolas de Jesus, né? Em várias das parábolas ele usa justamente essa expressão, né? Haverá pranto e ranger de dentes. Então, ele está falando justamente da justiça, né? Ou seja, para que alguém olhe esses problemas que aparecem no meio do reino de Deus, que não tem a ver com a essência do reino de Deus, mas com os problemas aqui da terra que aparecem no meio do reino de Deus, para que ninguém olhe e diga que Deus não está se importando com o que está vendo, né? Deus é injusto em permitir que essas coisas aconteçam. Não, o texto aqui está dizendo, Deus é justo e Deus julgará cada uma dessas situações. E por isso que usa essa expressão, ali haverá pranto e ranger de dentes. O pranto, o choro, ele é símbolo do pesar, né? Quem chora é porque está sentindo aquilo na pele. Então ele está dizendo o seguinte, todos aqueles que causaram escândalo para o reino de Deus, todos aqueles que causaram iniquidade, que às vezes fazem essas coisas sem se aperceber de nada, a condenação está dizendo aqui que na condenação haverá pranto, ou seja, só chora quem sente. Então, essas pessoas sentirão, de fato, o mal que causaram para o reino de Deus, os escândalos que eles causaram. Isso vai gerar pranto. Então, essa condenação tem a ver com esse reconhecimento de quem vai ser condenado, de quem causou escândalo, de quem causou sofrimento, né, ao reino de Deus. Já aos justos, né, os trigos, eles resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então, aqui é a promessa final para aqueles que permanecerem fiéis ao reino de Deus, né? Eles resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, que é, se eu não me engano, uma expressão que aparece no livro de Daniel, né? No último capítulo do livro de Daniel, né? Quando está terminando o livro de Daniel, depois de Daniel ter recebido uma série de profecias a respeito do que aconteceria no futuro, Deus termina o livro lá para Daniel dizendo justamente isso. Olha, você ouviu tudo isso, Daniel?
Mas tu, porém, vai até o fim, continua firme, porque os justos, parece-me que é Daniel 12:3, se não me foge a memória, os justos resplandecerão para sempre e eternamente. Então Jesus recupera aqui nesse texto essa promessa que vem lá do livro de Daniel, aqueles que permanecerem até o fim resplandecerão eternamente. Bom, esse termo também, ele aparece também em 1 Coríntios capítulo de número 15, né? Quando fala que uns brilharão como as estrelas. É um termo recorrente, representando ali os salvos. E fala que uma estrela difere da outra. Um é o esplendor do sol, o outro é o da lua, e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. 1 Coríntios 15:41, quando Paulo está falando da salvação dos justos, como será o corpo, como vai acontecer. Pastor Maxwell, o senhor quer colocar alguma coisa para a gente finalizar? Quer dar uma conclusão, uma palavra aí, uma palavra final? Eu acho só que essa parábola do joio, para mim, é uma das parábolas que mais fazem a gente refletir, né? A gente pensar, porque são parábolas, parece nas outras parábolas, né, que Jesus conta, fica muito fácil para a gente identificar, né? É tal coisa que quer dizer isso, é tal coisa que... E aqui a parábola está dizendo que a dúvida permanecerá, né? E é algo que faz a gente pensar muito, né? O Evangelho, acho que essa é a grande lição da parábola do joio, o Evangelho vai muito além do que aquilo que a gente consegue ver, né? A ação do Evangelho não é o tempo todo visível exteriormente. A ação do Evangelho, a mudança que o Evangelho faz das pessoas, tem muito a ver com aquilo que acontece do lado de dentro, que nem sempre a gente consegue identificar, né? Então, eu acho que essa parábola deixa para nós muitas reflexões a respeito disso, né? De como a gente precisa nos preocuparmos, não apenas com aquilo que os outros veem, mas como que está a nossa essência, aquilo que vai dentro de nós, que é a verdadeira semente do Evangelho. Bom, quero agradecer a Deus pela sua vida, por essa audiência, pelo primeiro programa A Bíblia Fala. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, que esteve orando pelo meu filho, pelo Bernardo. O Bernardo está muito bem, graças a Deus. Em fevereiro, permitindo Deus, ele fará o transplante da medula óssea. E eu peço aos irmãos que continuem orando por ele, pela minha família. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Amém. Pastor Maxwell, muito obrigado, Deus te abençoe. Primeiro programa de 2021. E creio que daqui para frente será um programa melhor do que o outro, assim como foi no ano de 2020. O Senhor te abençoe, amém, te guarde, pastor. Te prospere, cubra o Senhor, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho de bênçãos, pastor Maxwell. Amém, pastor. E agradeço mais uma vez aqui também por essa oportunidade que tivemos no decorrer do ano de 2020, a oportunidade que o Ministério de Perus nos concedeu, né, de termos aqui o programa Bíblia Fala, né? Nós agradecemos, nosso pastor presidente, o Ministério, pastor André Bueno, que coordena a TV AD Perus, toda a nossa equipe de mídia, né, irmão Charles e toda a equipe, que Deus possa abençoar. E agradeço ao pastor Fernando por confiar aí, de me ter aqui ao seu lado nessas discussões. Foi uma bênção que Deus me deu no decorrer do ano de 2020 e tenho certeza que continuará sendo uma bênção em 2021. Estamos orando também, pastor, que Deus possa continuar abençoando sua vida. Estamos constantemente orando lá pelo Bernardo e temos certeza que Deus está ouvindo as nossas orações. Amém. Muito obrigado. Meu nome é Fernando Sartini, eu sou pastor também das Assembleias de Deus Ministério de Perus e este foi o programa A Bíblia Fala. Deus te abençoe. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária.
Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.